Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da palavra do Senhor e hoje nós falaremos de um assunto muito sério que já foi objetivo de falar nesse canal e olha, é um dos vídeos que já teve bastante comentário. E se você quiser buscar, você pode olhar o nosso tema escândalo que está aqui no nosso canal. Mas hoje eu vou falar sobre a seriedade do escândalo no meio cristão. Queridos, é muito sério o que eu vou falar aqui hoje. Está acontecendo nos últimos momentos da igreja, está acontecendo muito escândalo, está acontecendo coisas pesadas, está sendo mais no meio cristão do que fora. Nós estamos aí sendo bombardeados. O que está acontecendo não é algo comum. E eu não vou dizer aqui que é algo profético, porque já foi. Porque a bem da verdade, o próprio mestre falou que é impossível não ter escândalo. Eu vou mostrar tudo isso. Eu vou mostrar aqui a seriedade desse tema. E eu vou trazer aqui exemplos que vão fazer você entender e de repente abrir os seus olhos para sair dessa grande armadilha que tem abraçado pessoas, que tem enredado e que tem trazido o malefício no meio de famílias. Queridos, é muito sério o que falaremos hoje. Muito sério. Eu peço que você veja até o final, não pule, não acelere. Queridos, veja até o final. E se puder, veja o primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo com certeza complementará o que estaremos falando aqui. E se você ama a palavra de Deus, quer entender mais as Escrituras, querido, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e um pedido muito especial que eu tenho feito, queridos. É um pedido que você se torne membro, porque nós traremos, com certeza, materiais mais complexos, completos, para trazer para pessoas que precisam, que estão com sede e fome da palavra, que estão ali carentes de que o Senhor fale com elas. E a palavra é o meio mais direto de Deus falar com essas pessoas. Dito isso, vem comigo. Bom, queridos, eu gostaria de falar sobre o escândalo no meio cristão, como eu disse aqui. E a primeira coisa que eu quero relatar para vocês é que o escândalo ele não é um simples erro, ele não é um deslize. Ele não é aquela pessoa que tentou acertar o alvo e de repente quase acertou. Não é isso. É muito pior. Isso pode acontecer por uma ação, por um comportamento, por uma palavra. E tudo isso é tão ruim porque seja por ação, palavra, ou seja por qualquer tipo de comportamento, tudo isso vai acabar levando outras pessoas a pecarem e se afastarem de Deus. É muito sério, meus queridos. Se você imagina o quão maléfico é o escândalo, aquele que comete o escândalo tem algo muito ruim reservado para ela. E é por isso que nós temos aqui que falar. Ah, mas você está julgando. Qualquer pessoa pode errar. Calma, calma que falaremos. A pessoa que pratica o escândalo, queridos, em primeiro lugar, ela tem conhecimento de Deus, às vezes tem conhecimento da palavra, tinha uma vida espiritual, mas ela faz conscientemente. Conscientemente. E a gravidade é tão grande que o impacto vai em outra pessoa. Em outra pessoa que às vezes é espiritual. Então, queridos, é isso que eu quero falar hoje. Vamos aqui começar falando sobre o que o mestre fala sobre o escândalo. Lá em Mateus 18,6, você vai ver que ele fala sobre a quem comete o escândalo. Ele vai falar que todo aquele que fizer tropeçar um daqueles pequeninos que creem no Senhor, melhor fora que ele estivesse ali com algo, com uma grande pedra de moinho pendurada em seu pescoço e se afogasse na profundeza do mar. Queridos, isso daqui não está sendo alegoria, figura de linguagem, não está sendo um exemplo, uma parábola. Não, o mestre está falando de forma direta. Direta. A severidade que o mestre está tratando esse assunto é porque é algo muito sério. É algo muito sério. Tanto que o Senhor, ele inclusive vai culpar essas pessoas que cometeram esse escândalo porque vai desviar os pequeninos do Senhor. Então, meu amigo, não adianta a gente ficar tentando
colocar ali de repente uma couraça mais bonita, uma capa diferente, não vai adiantar não, vai adiantar não. Em Lucas, no seu capítulo 17, versos 1 e 2, o mestre vai falar assim: e é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Veja, eu disse que eu diria e que falaria que o mestre vai reconhecer que há uma impossibilidade, é inevitável não ter escândalo no mundo, mas a condenação severa, ela existe. E isso porque nos mostra, porque como cristãos precisamos estar constantemente vigilantes para não sermos fonte de tropeço para os outros. Bom, queridos, dito esses dois versículos, eu comecei na minha introdução falando que existem muitos escândalos que estão acontecendo no meio da igreja. Dentro, reputação de líderes, reputação de pastores, reputação de membros, reputação de denominações. Queridos, o evangelho está sendo massacrado porque pessoas não estão vigiando. Pessoas estão usando a sua influência, usando aquilo que ela tem, que deveria ser a sua reputação ilibada, ela deveria ser para causar a ótima impressão que todos nós temos de levar o evangelho a sério. Nós levamos a palavra de Deus a sério. Os abusos de poder, imoralidade sexual, desvios de recursos e até mesmo corrupção cada vez mais acontece com maior grandeza no meio. E queridos, diante de tudo isso que eu estou falando, a consequência é trazer uma grande proporção de escândalos, prejudicando a imagem do evangelho. Eu nem vou dizer manchando a imagem de igreja, porque igreja, como eu disse aqui, ela é uma instituição. Então, queridos, se uma igreja erra, é porque desde o início ou no meio do caminho, seja onde for, a sua liderança já era corrompida, entendeu? Agora, o evangelho não. Muitas pessoas acabam mirando e olhando para o evangelho de forma errada exatamente por esses erros. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas falam assim: eu não sou de igreja, mas olha só o que está acontecendo ali. E aí as pessoas usam isso como argumento para dizer: para que eu não preciso nem entrar em igreja nenhuma, eu não preciso nem aceitar Jesus, porque o povo está agindo dessa forma. Eles estão fazendo coisas cada vez piores, eles estão errados. No tempo de julgar, no tempo de falar que realmente tem muita coisa acontecendo, claro que não, claro que não. O que está errado é o que está acontecendo nos últimos tempos. O escândalo está instalado, meu irmão. Ah, mas isso não estou generalizando, não estou generalizando. Mas Jesus jamais trataria desse assunto com tamanha severidade e seriedade se não fosse algo para ter a observação de todos nós com o mesmo tipo de olhar. A nossa ótica tem que ser a ótica de Cristo. Temos que olhar para esse assunto da mesma maneira. Queridos, não podemos admitir o escândalo no meio de nós. Não podemos jamais admitir. Veja o que vai dizer Mateus capítulo 7, versos 15 até o 20. Vai falar sobre aqueles falsos profetas disfarçados de ovelhas, mas sendo os lobos devoradores. E o que está acontecendo no meio de pessoas que estão aí no meio da igreja, falando que são profetas, falando que são isso, são aquilo, e no final das contas, você vai procurar ver, vai procurar entender, e você vai ver uma vida pregressa, você vai ver uma vida maculada. Como podemos admitir tais coisas acontecendo no meio do povo de Deus? Como podemos admitir tais coisas? E os servos fiéis? E aquelas pessoas que olhavam com admiração? E aquelas pessoas que olhavam e até se espelhavam e falavam assim: eu vou fazer igualzinho essa pessoa de Deus. E quando chega no momento adequado, a pessoa fica sabendo que tudo aquilo nada mais era do que uma máscara, do que uma couraça de ovelha, mas que não tinha nada de ovelha. Nada de ovelha. Nós ficamos vendo, eu já vi noticiários e tudo mais, quanto não são as pessoas que falam o tempo todo. Queridos, eu sempre falo nesse canal, volto a repetir, eu quero trazer isso para vocês, em nome de Cristo. Queridos, use o seu recurso para ajudar o seu próximo. Não se preocupe que templo nenhum vai cair, vai acabar, porque
nós vemos hoje uma tecnologia que é aceitável, mas não é necessária, meus queridos. Existem pessoas que passam fome, pessoas que não têm o que vestir, não têm onde ficar, pessoas que estão passando por N problemas. E os recursos poderiam ser destinados para tais fins, mas hoje estamos empregando o nosso dinheiro, o nosso recurso para telões de LED, para, eu vou dizer aqui, para eventos. Diga para mim, queridos, você que está aí, eu olho no seu olho aqui, olhando para você e falo aqui, queridos, tem algum proveito? Se você quer fazer de repente um cruzeiro, se você quer fazer de repente uma viagem, cara, eu acho isso lindo. Faça com a sua família, desfrute, descanse, aproveite, tire fotos, fique feliz. Mas, queridos, fazer isso para estar lá em eventos cristãos, para quê? Para quê? Para quê? Nós precisamos amadurecer, e eu não estou dizendo que isso é um escândalo, mas isso é um desvio do objetivo. É claro que quando eu falei sobre o desvio de recursos, aí já está pautado no que nós sabemos. De quantas não foram as pessoas que nós já vimos em mídias de que estavam usando os recursos que deveria ser para a grande obra do Senhor e não estava sendo. Pessoas que se falam que são profetas, que falam que podem falar com Deus e vão transmitir a vontade de Deus para você. Queridos, a Bíblia é a boca de Deus para você. Você quer falar com Deus? Ajoelhe-se, coloque-se, prostre-se e fale com Ele, Ele vai falar contigo. Se de tudo isso você não consegue falar com Deus, queridos, não se apavore, mas comece a olhar para dentro de ti. De repente você está precisando de ter algo a mais, como uma consagração maior, um jejum, uma oração maior. Nós falamos aqui sobre líderes que trazem cada vez mais escândalo. Queridos, escândalo do cunho de intimidade no meio da igreja. Queridos, isso era uma coisa muito isolada no tempo da minha conversão. Quando falávamos sobre esse tipo de coisa, isso daí não era uma coisa que acontecia fácil, não. E hoje o que mais acontece é isso. É líder que está com outra esposa. É líder que abandona a sua casa e vai para uma outra pessoa. As coisas estão muito mudadas. O escândalo está assim, está saltando. Veja aqui o que diz em Tiago, no seu capítulo 3, verso 1. Diz, mas meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vocês sabiam que... Eu não preciso falar isso, mas muitas pessoas possuem a visão de que vão ser líderes e querem e desejam e almejam e buscam serem líderes. Se é o teu chamado, se é para onde você tem que ir, queridos, faça. Ore, jejue, se qualifique. Mas se não for, queridos, eu aconselho a não buscar, porque o juízo vai ser grande. O Senhor não vai trazer ali pouco juízo sobre essas pessoas que são líderes. Então, amados, veja, o que eu não via e que eu vejo é a utilização de objetos que são objetos comuns aí que você pode pegar na sua casa. O sal, a caneta, um pedaço de madeira, tantas coisas viram objetos de poder. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Areia, água. Amados, me desculpe mas esse assunto, ele traz para mim uma indignação muito grande, porque infelizmente o escândalo ele vai ter um responsável, mas existem modos de você evitar que o escândalo te atinja também. Não te atingir porque você fazia parte do escândalo, mas porque você vai sentir o impacto. Você vai falar assim, mas meu Deus, como é que nós podemos acreditar se está acontecendo isso? Se o ensino daquela pessoa não era o que deveria ter sido feito, se aquela instituição religiosa, ela vivia com uma capa e ela não era séria como deveria ser. Se as pessoas estão usando, queridos, as pessoas acabam se impactando. O escândalo é muito malicioso, é muito maléfico, ele traz realmente um impacto muito grande para a igreja. A igreja que eu falo sou eu, você, a igreja, nós, traz um impacto muito forte. E queridos, olha só, veja
Veja o que fala em 1 Coríntios, no seu capítulo 5, verso 12. Pois que me importa julgar os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro? Ou seja, é necessário julgar tanto os que estão lá fora, mas principalmente os que estão aqui, queridos. Precisamos olhar, queridos, eu vou falar aqui algo para você. E olha, leve isso para o seu coração, leve isso como ensino. Se você quer aprender, se você quer se proteger, estude a Bíblia. Mas estude a Bíblia de forma intensiva. Não olhe a Bíblia como somente um livro que você vai ler e vai ler capítulo, vai ler versículo. Não, estude a Bíblia. Em uma certa feita, eu paro num culto e ouço que a contribuição, dízimos e ofertas, eles são necessários porque até mesmo, eu não sei nem como expressar isso, porque até mesmo, olha o argumento, porque até mesmo, todo a essência da oração que sobe para Deus, antes vem o quê? Antes vem o chamado, a oferta. Antes há a oferta, para poder chegar nas narinas de Deus a essência da nossa oração. Nossa, eu não sei como, queridos, eu sinceramente, eu sou totalmente aberto, todo mundo sabe disso, mas não dá mais para aceitar e para entender que pessoas que levaram tanto tempo para estudar a Bíblia caiam em retóricas tão vazias, sem sentido, levando pessoas inocentes, pequeninos do Senhor, a errarem. Eu não consigo, não aguento isso. Não aguento isso. O que eu mais luto nesse canal é desvio da palavra de Deus em palavras que é o que eu mais trago. A minha luta pessoal é de trazer a palavra de Deus para que todos sejam agraciados pela palavra simples e pura do Mestre. Por isso que tudo que sai do Evangelho puro e simples, eu não aguento, eu não suporto. Por isso, queridos, por isso, meu amado, por gentileza, não deixe que de repente pessoas que falam que estão, estou sentindo, é de Deus, é isso, aquilo ou outro. Querido, tenha muito discernimento, não estou falando você para sair julgando as pessoas, não estou falando para você sair como detetive em cima das pessoas, para que você seja praticamente um investigador, não. Mas você seja um investigador, um estudante, um estudioso da palavra de Deus e busque a sabedoria de Deus. Deus dá a sabedoria gratuitamente a todos aqueles que pedem. Querido, está em Tiago. O Senhor vai dar gratuitamente e Ele não vai querer nada em troca. Ele vai te dar sabedoria. Você vai pedir, Ele vai lhe dar. Você vai ser agraciado pelo Senhor. E o Senhor vai lhe responder, o Senhor vai testificar no seu espírito se tudo que você ouve, se tudo que está acontecendo é dele. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha nada além do que a palavra de Deus na sua vida. Deixa o Senhor no centro da sua vida, Ele comandando, Ele te guiando. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês, isso daqui eu não estou trazendo aqui, não estou usando a palavra para poder colocar medo em ninguém. Mas, queridos, o fim trágico que vai acontecer para todos esses que enganam, que trazem um escândalo e que desviam os pequeninos do Senhor vai ser triste. Vai ser triste. Espero eu que essas pessoas se arrependam e consigam voltar ao caminho da simplicidade. Shalom.